Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje vamos falar a respeito da origem de todas as coisas. Pega a sua Bíblia, acompanhe junto comigo, ok? Pega a marca-texto, pega a caneta e anote todas as referências que eu vou estar lhe passando, ok? Para melhor entendimento. Uma das dúvidas de muitas pessoas referente à origem de todas as coisas é saber como tudo começou, como aconteceu, o que houve, por quê, quando, onde. E estudando, Deus, pela sua imensa graça, foi nos ensinando a respeito da origem. Muitas respostas ainda precisam ser respondidas, mas o conhecimento sempre progride. Precisamos sempre estar buscando para entender, ok? Primeira coisa que precisamos entender a respeito da origem de todas as coisas, que quando Deus decidiu criar todas as coisas, Deus ele criou para demonstrar o seu imenso amor e sua imensa misericórdia. Quando Deus ele fez todas as coisas, Deus ele colocou as suas características de criador. Assim como uma montadora coloca suas características em diversos carros e cada um que olha sabe de qual montadora é, assim o Senhor criou todas as coisas e tudo que existe tem a característica de Deus. E Deus fez isso para demonstrar o seu imenso amor para tudo e todos quanto Ele criou. Deus, primeiramente, Ele sempre existiu. Precisamos entender que Deus, Ele não foi criado diferente de nós e diferente também dos anjos. Deus, Ele sempre existiu. Eu quero que você abra comigo a tua Bíblia lá em Salmos, capítulo de número 90. Vou abrir junto com você. O texto vai dizer: antes que os montes nascessem ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre a eternidade passada e a eternidade futura. Então o texto aqui que acabamos de ler vai nos mostrar, nos revelar que Deus, desde a eternidade à eternidade, Ele era Deus e continua sendo Deus. Existem vários textos na Bíblia que lá em Hebreus, por exemplo, Deus ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. No livro de Tiago vai falar que Deus não há oscilação. No livro de Malaquias, Deus ele mesmo vai se apresentar e vai dizer para todos os levitas e sacerdotes e o povo ali também, dizendo que ele é Deus e não muda, ok? Então Deus ele sempre foi o mesmo. A Bíblia vai também dizer que Deus é amor. Então veja que Deus, ele nunca mudou, ele sempre continuou o mesmo. Então quando Deus ele decidiu criar todas as coisas, Deus ele fez para demonstrar esse imenso amor que ele é. Porque Deus não demonstra o amor somente pelo que ele faz, mas sim pelo que ele é. Por Deus ser amor, dele sai todas as obras que Deus faz é amor. Quem está entendendo? Antes de falar um pouco sobre a origem de tudo, precisamos entender também algo muito importante. A Bíblia ela não foi feita em ordem cronológica. Muitas coisas na Bíblia a gente consegue colocar em ordem cronológica. Já outras nem tanto, porque muitas coisas fogem do globo do tempo onde o homem vive. Mas se formos colocar a Bíblia em ordem cronológica, a Bíblia não iniciaria como inicia na Bíblia protestante, a qual lemos, que é Gênesis capítulo 1, verso 1, que diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. O texto que colocaríamos seria João capítulo 1, no verso 1. Olha o texto. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então veja que no princípio, ou seja, esse no princípio, a palavra, no original, dá o sentido de o início de tudo. O início de todas as coisas, quando tudo foi formado, quando tudo foi criado. Então no princípio era o verbo. A palavra verbo aqui no original grego é logos, traduzido por palavra. Se você lê em outra tradução, eu estou lendo na Almeida Corrigida Fiel. Se você lê em outra tradução, vai estar escrito assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, porque o contexto é o mesmo. Nesta versão está verbo. Por que verbo? Porque o verbo na língua portuguesa ele dá o sentido de ação, e por intermédio de Cristo, todas as coisas foram feitas, de acordo com o que está no verso de número 2. Vamos ler. Ele estava no princípio com Deus. Então veja, ele estava com Deus no princípio. E todas as coisas foram feitas por ele. Então veja, todas as coisas foram feitas por ele. A palavra aqui, verbo, é no sentido de dar ação, porque a ação da palavra de Deus, que é Cristo, deu ação e movimento para a criação de todas as coisas. Lá no livro de Provérbios também, a Bíblia vai nos dizer, Jesus, manifestado pelo Espírito de Sabedoria, em Salomão vai dizer: eu, no princípio, era o seu arquiteto. Então, vemos Cristo já desde o princípio junto com
com Deus. Então já vemos o início, né? A narrativa do início de todas as coisas, começando por João capítulo 1, no verso 1. O segundo texto, se formos colocar em ordem cronológica, seria Salmos 90, verso 2, que lemos agora há pouco, que vai dizer que Deus, a eternidade, ele sempre foi Deus, ok? Se vamos colocar outro texto, iríamos colocar Hebreus capítulo número 11, no verso 3. Vai falar a narrativa da criação dos mundos, porque primeiro Deus ele sempre existiu, depois ele cria as coisas. Depois da criação do mundo, na narrativa, iríamos iniciar lá em Gênesis capítulo 1, no verso 1, que vai dizer que no princípio Deus criou os céus e a terra. Então anote aí, para você não perder, a cosmogonia, cronologia da criação, da origem de todas as coisas na Bíblia. Primeiro texto ia iniciar em 1 João capítulo de número 1, verso 1, ok? Que vai revelar a palavra de Deus. Em Salmos 90, verso 2, que vai revelar de eternidade a eternidade, Deus sempre foi o mesmo. Hebreus capítulo 11, no verso 3, vai falar sobre a criação dos mundos, ok? E depois, Gênesis 1, verso 1. Lá em João capítulo 1, verso 1, vai dizer que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Então, desde o princípio, Deus e Cristo estavam junto. E o Espírito Santo também estava junto. Então, vemos que esse seria a cronologia da criação para entendermos um pouco sobre a origem de todas as coisas, como tudo começou. Então, entendemos que todas as coisas começou por intermédio de Cristo e Deus fez todas as coisas por intermédio de Cristo. Por isso que a Bíblia vai dizer que tudo foi feito por Ele e para Ele são feitas todas as coisas. Então vamos lá. Em João capítulo 1, no verso 1, agora vamos aprofundar um pouquinho na palavra. Em João 1 vai dizer que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Esse verbo que revela que é Cristo esteve sempre com Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, no verso 1, vamos ler. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bom, uma das dificuldades de muitos entender esse texto é que muitas pessoas leem correndo, sem respeitar os pontos. Entenda. Para entendermos melhor a Bíblia, respeite os pontos. Olha o que o texto vai dizer. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Entenda. Nesse tempo, nesse período, Deus já criou os céus. Vê que está no verbo passado. Deus criou os céus, criou a terra. Nesse momento a terra já tinha luz, já era habitada e a terra tinha forma. Por quê? Porque tudo que Deus cria, Deus ele dá forma. Vou falar de novo. Porque tudo que Deus cria, Deus ele faz perfeito e dá forma, ok? A única forma de tudo que Deus fez perder a sua forma, perder a sua luz, é se afastando de Deus. Então veja, no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra aqui, criou, é bará no original hebraico, que significa criado do nada. Ou seja, Deus em um certo momento da eternidade, né, que ali até o momento não existia tempo, então no princípio criou do nada, Deus criou os céus e a terra. Então entenda, eu já vi traduções que está escrito que Deus no princípio criou o céu e a terra. Essa tradução é um pouco errada. Por quê? Porque a palavra céus é shamayim, né, mistura de água e fogo, no original hebraico, que significa céus, no plural, ok? E a Bíblia também nos revela, lá no Novo Testamento, quando Paulo ele vai falar assim, não sei o homem dentro do corpo ou fora dele, o espírito foi até o terceiro céu, porque existe 3 céus. O primeiro céu é o visível ao homem, o segundo céu onde contém os planetas e o terceiro céu onde é a habitação de Deus. O primeiro céu chama Urânio, o segundo de Mesorânio e o terceiro de Eporânio, que é onde é a habitação de Deus e seus anjos, ok? Então a Bíblia nos fala de 3 céus. Então a palavra correta aqui é no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou só uma terra, ok? Então a Terra, segundo a ciência, existe há bilhões e bilhões de anos. Isso, né, para muitos é uma teoria, mas é muito próximo do que a Bíblia também nos ensina, né? Como Deus ele criou na eternidade não existe tempo, a Terra ela existe não há 6.000 anos, como muitas pessoas pensam, mas a Terra ela existe há muitos e muitos anos, milhares e milhares de anos. Agora veja, quando Deus no princípio criou os céus e a Terra, Deus ele criou a Terra com forma e já havia luz. Qual é a prova que no verso 1 tinha luz, existia luz? A resposta está no verso 2. Vamos ler? Vou ler o verso 1 e o 2 de novo. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia.
vazia e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então veja, a prova que na terra de Gênesis 1, verso 1, lembrando que não é terras diferentes, é a mesma terra, só que em tempos diferentes, em momentos diferentes. Algo aconteceu entre o verso 1 e o verso 2, que a terra no verso 2 perdeu a sua forma, ela estava vazia e havia trevas. A terra de Gênesis 1, verso 1, tinha luz, porque na terra em verso 2, que é a mesma terra, só que em tempo diferente, que ela já não tem mais luz, havia trevas. Isso é um conceito da física. Por quê? Porque só pode existir trevas onde houve luz primeiro. Da mesma forma que não existe frio, existe ausência de calor. Quem está entendendo? Então veja, algo aconteceu que a luz desta mesma terra que Deus criou foi apagada. Porque a Bíblia diz, né, isso também segundo os judeus, que na criação de todas as coisas, quando Deus decidiu criar, foi uma imensa luz que Deus fez, né? Pois não havia trevas, porque Deus ele mesmo cobria todo o cosmos, ok? Com a sua luz, porque Deus ele é o Pai das luzes. A Bíblia vai dizer que Deus ele se cobre de luz como se fosse um vestido. Agora veja, em Gênesis 1, verso 1, vamos ler de novo para ficar bem entendido. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nesse momento, a terra ela já era habitada e já tinha a luz que Deus mesmo produzia. E a terra também, ela já era habitada. Vamos abrir comigo lá em Isaías 45, verso 18. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus. Veja bem, quando Deus ele vai falar, ele sempre se apresenta. Entenda uma coisa, quando Deus ele quer falar sobre cura na Bíblia, ele se apresenta como Jeová Rafá. Quando Deus ele quer falar sobre provisão, ele se apresenta, eu sou Jeová Jireh. São 72 variações de nomes que Deus possui. Então, quando Deus ele vai falar, ele se apresenta. E aqui, Deus ele está se apresentando como Deus Criador. Veja, porque assim diz o Senhor que tem criado os céus. O Deus que formou a terra, veja que Deus formou a terra e a fez. Então, veja, primeiro Deus ele faz, depois ele dá forma, ok? Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, veja, aqui o texto está falando claramente que Deus ele criou a terra e a formou e não a criou vazia, mas a criou para ser habitada. Então, veja, antes do homem ser colocado no Éden, a terra, ela não estava vazia, ela já era habitada. Quem tá entendendo? Então, veja, e algo aconteceu nesse intervalo entre Gênesis capítulo 1 e no verso 2, algo aconteceu que a luz apagou, a terra ficou sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e também havia águas. Vamos lá em Gênesis 1, verso 2 de novo. E a terra era sem forma e vazia. Veja, a palavra no hebraico aqui, ó, para melhor entendimento, a palavra que tá assim, ó, que a terra era. A palavra que era, né, traduzido para o português, no original hebraico é raiá, que é a mesma palavra hebraica usada na mulher de Ló, quando ela olhou, né, para a cidade e virou uma estátua de sal. Então, ela tornou-se uma estátua de sal. Então, a palavra correta seria tornou-se, né? Mas a tradução brasileira que colocaram também dá esse entendimento, só que você tem que ler com o entendimento, né, correto. Ou seja, e a terra estava sem forma e vazia. Por que estava? Porque ela já tinha forma. Quem tá entendendo? Então veja, e a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Essas trevas é uma referência aos anjos caídos. Já já vamos falar mais sobre eles, ok? Ó, vamos ler de novo. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Veja que aqui é a primeira vez que é mencionada as águas, porque aqui existe o primeiro dilúvio que aconteceu na terra. Muitos só sabem do segundo dilúvio, que foi o de Noé, quando Deus preparou a arca e tudo mais. Mas aqui em Gênesis capítulo 1, no verso 2, a terra está sob um juízo, que é o juízo de Deus. E aqui o Espírito de Deus estava movendo sobre a face dessas águas, porque todo o movimento do Espírito de Deus sobre algo que está morto gera vida, porque as águas daqui de Gênesis 1, verso 2 são águas de morte, porque são águas de juízo, porque quando Deus ele quer purificar a terra, ele usa seus elementos. Deus ele tentou de duas formas purificar a terra. Coloquei nessa forma para você entender melhor, mas Deus nunca tenta, ele faz conforme a sua vontade, e Deus sempre faz com excelência, mas é para melhor entendimento. Deus aqui em Gênesis 1, verso 2, as águas são de juízo, ok? Purificando a terra. Lá em Gênesis, lá em Noé, né, com o segundo dilúvio, Deus também purificou com água a terra. Já no final dos tempos, a terra já será purificada com fogo. É o que o apóstolo vai dizer, que a terra está guardada para o fogo. Ok?